Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. O Pedro Jorge Castro, que já está aqui connosco para esta edição de O Esplendor e a Infâmia. Boa tarde, Pedro. Olá. Vamos começar por onde hoje? Começamos pelo boa tarde, ora. Boa Como é tarde, que estão então. todos? Boa tarde. Bem, obrigada. Muito bem. Olha, já vi que estás com pressa, vamos lá então à Infâmia. Trago 3 infâmias numa só e, além disso, é o segmento que tem a música melhor. Sitting on the dock of the bay, wasting time. O que eu gosto de ver a abanarem-se, mesmo por breves instantes, nesta pausa das notícias frenéticas. Tinha razão ou não tinha? É ou não um dos melhores clássicos de sempre? Sem dúvida. Nem sempre se pode ter bom gosto na música, mas hoje acertaste. Como assim? Violentíssimo ataque, Judite. Que é isto? Ó Pedro, conta-nos lá então a que propósito vem este refrão do Otis Redding, que nos fala de quem senta a desperdiçar o tempo, parece à medida para o dia de hoje. Pois é, então, tivemos um debate importantíssimo, acho, sobre a lei da nacionalidade no Parlamento, que acabou como não a discutir os imigrantes que recebemos, não recebemos, como é que os integramos, enfim, como é que valorizamos o contributo que eles dão, ou como é que monitorizamos as regras de acolhimento, tudo isso. Não, acabou sobre os deputados do LIVRE no Parlamento, como é que são integrados os deputados do LIVRE no Parlamento, que é um volte-face absolutamente extraordinário. Eu juro que isto foi mesmo no final do debate sobre a lei da nacionalidade. E sobre isso, foi de facto absolutamente surreal, porque às tantas ouvimos Hugo Soares, eu creio que já passámos aqui no noticiário, Sim, já ouvimos. No fim do debate, a alertar para o local onde se sentavam os deputados do LIVRE, e a discussão descambou para aí, e portanto já não se falou mais da lei da nacionalidade, e foi uma coisa de facto extraordinária. Vamos, sobre esse debate propriamente dito, olhar aqui para o que queres trazer. Há aí um som exclusivo, é isso? Pois é. É a reação de José Luís Carneiro, ex-ministro da Administração Interna e mais provável futuro líder do PS, terceiro maior partido, durante o debate sobre a lei da nacionalidade, não sobre onde se sentam os deputados do LIVRE. Este som passou-nos ao lado. Within the sound of silence. Pois é, então, piu, não é? Cri. José Luís Carneiro, sentado na última fila do hemiciclo, teve em silêncio, apesar de ter sido invetivado pelos outros partidos a clarificar a sua posição sobre esta questão. Ele que teve esta altíssima responsabilidade e prepara-se para ser então o líder do PS neste fim de semana. De facto, eu tinha curiosidade para ouvir. Estranhei muito que ele não tenha dito nada, tenha ficado em silêncio e tenha mandado Pedro Delgado Alves falar pelo Partido Socialista já no fim do debate. Portanto, nem sequer utilizaram prerrogativas que teriam para falar mais cedo no debate. Isto, aliás, corresponde a uma tática que nós já vimos algumas vezes, que é esta coisa de ignorar o Chega neste tipo de debate, em vez de o combater. E sobre isso temos aí um som de Aguiar Branco, que pode ter passado despercebido. Não tenho nenhum pedido de esclarecimento. Também não tenho nenhuma inscrição para intervenção. Costuma haver. Costuma haver, pois é, que bizarro, não é? Portanto, isto foi logo a seguir à intervenção inicial de André Ventura. Esperava-se que os partidos se inscrevessem para rebater alguma coisa. Eu acho interessante que durante a campanha vários partidos se arvoram em anti-Chega e acho que receberão alguns votos por isso, pela forma como prometem combater o Chega, mas estranho esta incoerência de depois, no sítio certo, no Parlamento, quando há um debate em que têm tempo para isso, não o fazerem. Preferirem deixar ficar em silêncio. Ora, eu creio que estão assim a defraudar as expectativas dos seus eleitores, não é? Claro que o Chega tem crescido muito e há muita gente que apoia o Chega, mas ainda continua a haver muita gente
não apoia o Chega e gostava de ver um escrutínio, uma crítica, um ataque, não sei, ver rebatidos alguns dos argumentos de André Ventura. E que, se calhar, terão votado noutros partidos, à espera de ver combatidas estas ideias do Chega, e se porventura tiverem estado a assistir a este debate, terão ficado desiludidos com a escolha que fizeram, com os representantes que elegeram, que preferiram ficar calados e adotam esta estratégia para não dar palco. Ora, o palco está lá, André Ventura já falou, tem direito a promover este debate, tem direito a veicular as suas ideias, então espera-se que haja Contraditório. Um contraponto dos outros partidos. Não, portanto, rejeitaram falar para responder a André Ventura, só falaram depois de falar o ministro António Leitão Amaro, e eu creio que isto de facto deixará alguns dos seus eleitores bastante desiludidos. E não é que não houvesse questões importantes a falar. Eu sei que até aqui, em vez de estarmos a falar do debate, estamos a falar sobre estas questões laterais, quase caricatas, sobre onde se sentam os deputados do LIVRE, sobre inscrições ou não inscrições, e sobre o facto de José Luís Carneiro se prepara para ser líder do partido, ficar assim a ser atacado e mandar outros falar por ele, em vez de se ir defender, em vez de dizer ao que é que vem. O palco dele não deve ser o Partido Socialista, creio eu, não deve ser as eleições internas do Partido Socialista, em que nem sequer vai ter rival. O palco dele deve ser o país, e ele desaproveitar isto desta maneira por uma questão de mera tática política, parece-me de facto parece-me uma infâmia, digamos assim, um desperdício de uma oportunidade política. E o tema era importante, porque ainda ontem ouvimos aqui no Justiça Cega uma entrevista do Secretário de Estado com a tutela da imigração, onde ele contava esta história extraordinária, que é: nós temos 60 lugares para deter imigrantes em situação ilegal, 60, e precisaríamos de 1000. Neste momento, nós precisaríamos de 1000. Isto é um número redondo que ele deu. E não há onde os colocar. E isto é uma coisa que deve preocupar toda a gente. Sobre isto, zero. Ninguém entendeu dizer nada. Houve partidos à esquerda a falar dos vistos gold, que é um argumento um bocadinho estafado. Claro, é pertinente, sim, mas não são os vistos gold que estão em causa no problema da imigração neste momento. E o PCP veio falar sobre os judeus, sobre como tinham sido a questão dos judeus sefarditas a desregular toda esta questão da imigração. Muito bem, houve irregularidades, sim senhor, nesse processo, que envolveu até Abramovich, há vários outros casos, mas não, mais uma vez, não é esse o grosso do problema que está aqui em causa. Eu tenho muita pena não ter ouvido os vários partidos a falar sobre o problema em concreto e as melhores formas de encontrar soluções para soluções equilibradas para resolver. No resto, então, ficou o PSD e o Chega a falarem sozinhos, o PSD a tomar a iniciativa governamental, não é? Que já está aí ao virar da esquina, e o Chega a queixar-se de que o PSD está a copiá-los em certa medida. Ora, se calhar é o maior elogio que lhes poderiam fazer, no fundo, porque o PSD está a esvaziar uma das principais bandeiras do Chega, retirando-lhe este palco, e o debate, desse ponto de vista, não serviu para grande coisa. Vamos mudar. E depois dessas infâmias, sim, vamos agora falar de coisas esplendorosas. Ora, e neste segmento do Esplendor, queres falar da Cimeira da NATO? O que é que nos escapou aqui de tão esplendoroso, Pedro? Metem um som que eu já explico. Esta também é um clássico, mas já não enche as medidas como a da infâmia. Lamento não estar sempre à altura dos teus gostos musicais requintados e sofisticados. Bom, mas esta era irresistível para aqui. É assim. Além disso, essa questão dos gostos musicais não interessa muito, sabes porquê? Porque vamos ficar ricos. Parabéns, Judite, parabéns, Vanessa, parabéns, Miguel. Não me digas. Vamos ficar ricos. Sim, essa é uma ideia que me agrada particularmente. Há pouco, por acaso, recebi uma mensagem telemóvel, dando conta que já recebi o ordenado. Não sei se é isso que faz referência. Não é disso que estamos a falar, De onde é que Miguel? vem essa certeza? Que vamos ficar ricos, Pedro? Caramba, assumimos hoje o compromisso que vamos gastar 5% do nosso PIB em defesa. Isto é incrível. Em 10 anos. Nós temos estado aqui aos soluços para os 2%, não é? Que é o ponto em que estamos, com grandes dificuldades. Sabe Deus, ou sabe-se lá como é que se consegue isto. Fomos para lá com a meta dos 3,5%. E então saímos com o compromisso dos 5%. Portanto, daqui a 10 anos, 2035, 5% de toda a riqueza que nós produzimos vai para defesa, portanto, pessoas, recrutamento, equipamentos, enfim, meios de segurança, tudo que está em causa. Ora, eu sei que temos um Ministério da Reforma do Estado, mas não vi enunciado em lado nenhum que o objetivo do Ministério seja emagrecer o Estado de tal forma para libertar dinheiro para atingir esta meta. Isto é mesmo muito dinheiro, mas
não é possível chegar a esta porcentagem de 5% sem uma de duas coisas, ou cortar muito noutras coisas, ou enriquecermos mesmo muito, não é? Ao ponto de não se notar. E, portanto, que essa é a hipótese mais improvável. Como assim? Falta de fé, Miguel. Bom, ouvi o Primeiro-Ministro Luís Montenegro gabar-se, moderadamente, de que tinha conseguido influenciar discretamente as negociações. Para quê? Para não haver uma meta anual de reforço dos gastos, ou seja, isto vai-se fazendo e tal, pronto, a meta é daqui a 10 anos, então, os 5%. Bom, as hipóteses neste momento, como está a política portuguesa, dele ainda ser Primeiro-Ministro daqui a 10 anos, não são assim gigantescas, estou a ser moderado até nesta afirmação. Portanto, na verdade, ele está a chutar um problema, sabe-se lá para cá, não sei quem é que vai mandar nisto daqui a 10 anos, e arranjou maneira de não ser escrutinado até lá. Pronto, isto pode ir subindo devagarinho, não há problema nenhum. Já vi umas referências, vamos ver quem é que ganha as eleições dos Estados Unidos em 2028 e ver qual é a sensibilidade desse novo líder em relação a isto tudo, e portanto temos aqui uma boa maneira de nos escaparmos disto, não é? E de irmos fazendo isto devagarinho ao nosso ritmo, em vez de facto, então, enriquecermos todos para conseguir pagar tal coisa. Atenção, não está em causa a necessidade, de facto, de reforçar o investimento em defesa. Nós, neste momento, estamos numa situação muito complicada. Putin é, de facto, uma ameaça gigantesca e nós não temos as condições necessárias para nos defendermos. A diplomacia não é suficiente neste momento. Tudo ok, há um consenso sobre isso. Esta chegada até aos 5% parece que não foi suficientemente bem explicada. Eu gostava de ouvir explicações de vários governantes sobre exatamente qual é o caminho para chegar lá. Pronto, ou mesmo que não façam já uma projeção para daqui a 10 anos. Ok, nos próximos anos, então, nós vamos cortar alguma coisa para isto aumentar, ou vamos enriquecer. Esperamos todos que sim, que seja isso. E como? Então quando? Bora lá, vamos todos aguardar por esse engrossar das contas bancárias, não é? E eu espero que depois essa riqueza se traduza nas vidas de todos nós. Há de facto essa preocupação e muito particularmente saber se eventualmente o Estado Social e o modelo social europeu vai ou não ser afetado por estes compromissos que os 32 países membros da NATO hoje assumiram em Haia, nos Países Baixos, incluindo Portugal. Pedro Jorge Castro, até para a semana. Até te faltou para mais a voz. Ficou embargada. Esplendor da infâmia. Até para a semana.